Quero agradecer mais uma vez à equipe da TV Sudeste por esta oportunidade de transmitir a mensagem de Deus. Agradeço a Deus por ter nos concedido bênçãos maravilhosas e até nas madrugadas nos feito chorar ao meditar na sua palavra, o Espírito Santo tocando profundamente no nosso coração. A mensagem que o Senhor nos traz é sobre o Natal. O Natal foi e é o acontecimento mais marcante da humanidade, ao nosso ver. Deus, ele enviou o seu Filho, encarnou o seu Filho, pois o Evangelho de João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e ele nasce. Então o Natal, para nós, ele tem um significado, o local onde Jesus nasce, o local onde Jesus quer nascer, o local onde Deus quer mudar a vida do homem, que é o coração do homem. Hoje em dia, o Natal, ele é um evento muito importante, comercial, muitas lojas, muitos comércios têm lucro, até 50% a mais, segundo estatísticas. Mas o momento do Natal não é só comércio para nós cristãos. O momento do Natal é um momento de reflexão. É um momento onde nós temos que analisar como está a nossa alma, a nossa vida espiritual, o nosso ser espiritual. O que está dentro de nós, como estamos vivendo com Deus, a nossa intimidade com Deus. O nascimento de Jesus, nós vamos falar um pouco da história, todos já conhecem, não é desconhecido, mas foi algo muito importante, eu digo, repito, interessante. O casal, Maria e José, saíram da cidade de Nazaré, a quase 150 quilômetros de distância de Belém. E ela grávida, já de 9 meses, eles viajam, fazem uma viagem penosa, difícil, montanhas, lugares, acampando em lugares ermos, em lugares difíceis, enfrentando temperaturas muito frias. Enfim, foi uma jornada de Nazaré até Belém, foi uma jornada muito penosa para Maria, que estava grávida, uma mulher. E antigamente não existia carro, o transporte geralmente era um burro ou um camelo, e acredita-se que eles vieram ou a pé ou em algum desses transportes daquela época. Eles foram atender o decreto do imperador para que se alistasse, para que fosse feito um recenseamento, e eles saem da cidade de Nazaré e chegam na cidade chamada Belém. Essa cidade de Belém foi uma profecia de Deus, dizendo que o Salvador, o Messias, o Rei de Israel, nasceria na cidade de Belém, e isso está escrito lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém, serás agraciada, nas minhas palavras, com o Salvador, com aquele que será o Rei, aquele que se governará, que salvará o povo de Israel. Esta é a profecia e cumpriu-se. O casal foi lá e nasceu. Jesus ali nasceu em Belém. Mas antes de falar desse nascimento, é importante destacar 2 pontos proféticos nesta mensagem. O primeiro é que no nascimento de Jesus, logo no último livro de Malaquias, existe um hiato, ou seja, um silêncio profético. 400 anos que Deus não falava, Deus não se revelava, Deus ficou silencioso. E também o momento em que Jesus
nasce, ou melhor, quando o casal chega em Belém, a cidade estava lotada. Não existia lugar para eles se hospedarem. E aquele casal, eles tiveram que se hospedarem numa estrebaria, num estábulo. E mesmo frio, mesmo em lugar difícil, eles ficaram ali. Vejam bem, o que Deus fez? Deus mostrou para todos nós, primeiro, que o silêncio profético seria quebrado com a vinda do Filho, o profeta, o Salvador. A cidade, quando Jesus nasce, ali naquele instante, a cidade estava dormindo, o povo estava dormindo. E hoje não é diferente, meu amigo, minha amiga. As pessoas, elas não entendem muito a palavra de Deus e não dão a mínima aquilo que o Senhor está revelando nos dias de hoje. Muitas pessoas estão dormindo, estão apáticas. Elas querem aproveitar, é muito bom aproveitar com a família, beber, comer, rir, brincar, isso é ótimo. Faz parte até do reino de Deus, digamos, daquilo que Deus tem de projeto de vida para você, para a sua família, é ótimo. Mas é bom que você perceba que a cidade dormia, assim como os nossos dias, as pessoas estão sonolentas com respeito àquilo que é espiritual, aquilo que é o nascimento de Jesus. As pessoas estão apáticas, enfim, elas não se despertaram para a necessidade de uma experiência com Deus. E Jesus, quando nasce, e ele quer nascer num lugar não ocupado, porque Belém estava ocupado. Jesus quer nascer no seu coração vazio de toda vaidade, de todo conteúdo filosófico, teológico, toda aquela crendice do passado, de tradição. É necessário você esvaziar o seu coração para que o Senhor Jesus possa nascer dentro dele, dentro da sua alma, dentro do seu coração. Se você não esvaziar, se você não se submeter à vontade de Deus, será difícil você ter uma experiência de nascimento de Jesus dentro do seu coração. E o que Deus fez? Deus, lá na eternidade, ele conversou com o Filho. Vou te mandar lá embaixo, você vai descer, você vai nascer. Você vai realizar a minha obra. O Senhor Deus é criador de estrelas, galáxias. Deus é tão grande, maravilhoso. E ele queria trazer o Filho dele para quê? Para se encarnar e conhecer a sua dor. Conhecer o seu frio, conhecer a sua tristeza, conhecer a sua doença, conhecer os seus recalques, conhecer tudo aquilo que o homem comum passa. A única coisa que Jesus não sofreu e não participou foi do pecado. Ele nunca pecou. Porque ele leva sobre si todo o pecado do homem. Porque ele era e é santo. Pois bem, aqui nós temos alguns paradoxos, algumas contradições assim. Vejam bem, Jesus, o Filho de Deus, Jesus, o Rei, nasce numa cidade chamada Belém, casa de pão. Ele, sendo o pão da vida, não teve lugar para nascer. Jesus, Rei da glória, não teve um palácio para nascer. Jesus nasceu no estábulo, num lugar onde não era limpo. Que estranho, não é? Será que você não se atentou para isso? Não atentou que Jesus, o pão da vida, deixou de ser pão para alimentar a sua alma? Não atentou que Jesus, ele abdicou da sua divindade lá na eternidade, digamos assim, da sua majestade, para se colocar no simples homem, para conhecer o que é a sua dor? E você, meu amigo, minha amiga, precisa entender que ele sabe. Jesus sabe o que é sofrer. Jesus sabe o que é padecer. Jesus sabe o que é uma dor de cabeça. Jesus sabe o que é um frio. Jesus sabe o que é a perseguição. Jesus sabe o que é a tentação. Lá no pináculo do templo, o adversário tentou no alimento, tentou no poder, tentou na riqueza. Jesus foi provado de todas as formas, mas Jesus, ele foi vencedor, e você também.
Em Jesus você poderá ser um vencedor. O local escolhido foi uma cidade lotada. E o local escolhido é o seu coração. Jesus Ele quer nascer no seu coração. Ele quer ter com você como uma pessoa nova, uma pessoa espiritual. Pois bem, o que nós queremos que você faça é isso, é que você permita que esse Jesus, ele nasça no seu coração. Jesus é recebido por dois tipos de pessoas. Os pastores que estavam em vigília, eles estavam vigiando o rebanho, era a noite fria. E Jesus escolheu pastores que não estavam debaixo de edredom, não estava numa poltrona, não estava numa igreja grande. Jesus escolheu pastores que estavam vigiando o seu rebanho, estava cuidando do rebanho. E eles, quando eles viram, o anjo disse: olha, está nascendo o Salvador. Ele está envolto em panos numa manjedoura. Eu vou mostrar para vocês. E aparece no céu um resplendor. E o anjo diz: não ficam com medo, não tenham medo, não tenham medo. E os anjos clarearam os céus. Clarearam os céus para eles. E eles ficaram maravilhados com aquela visão. Ó pastores, uma palavra para vocês. Vigiem, orem. É nas madrugadas frias, geladas e escuras que uma luz vai brilhar para você, ó pastor que ora, que vigia e que ama o seu rebanho. Deus se revela a você, pastor. Não ao pastor que está andando lá na sua Ferrari, ou no conforto do seu avião, do seu jatinho, ou lá na sua mansão, na piscina, desfrutando das riquezas que uma religião proporcionou, mas sim um pastor que ama. Jesus disse: eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida pela ovelha. E quantos pastores não morriam? Porque eles tinham que defender o rebanho do lobo, do leão, do urso, de animais, das doenças. O pastor amava e ama. E Jesus é o nosso pastor. Foi a primeira revelação, se revelou a eles. Eles foram lá e viram que a criança tinha nascido. A segunda pessoa foram os três magos, que eu até anotei o nome: Gaspar, Melquior e Baltazar. Eles estavam lá no Oriente e uma estrela brilhou e Deus revelou: olha, vai nascer o Rei, o Salvador. Vocês vão lá, está lá em Belém. E eles foram seguindo a estrela, segundo a luz. E quando eles chegaram lá, eles viram Jesus. E eles presentearam Jesus com 3 presentes, a família de Jesus: ouro, incenso e mirra. Ouro era o presente dos reis, incenso dos sacerdotes e mirra, óleo dos profetas. 3 presentes importantes. Aqueles presentes, na verdade, não eram para custear o luxo de José e Maria, os pais de Jesus e da criança, não. Aqueles presentes seria para custear a ida deles para o Egito, pois o imperador já ia decretar a morte da criança, a morte de todos aqueles que nasciam ou iriam nascer naquele período, e certamente ele não queria perder o poder, ele achava que ia tomar o lugar dele. Pois bem, Jesus nasce, como esses presentes foram dados a ele, esses presentes para custear a viagem. E eu gostaria de falar para você que existe coisas importantes a respeito do nascimento que você precisa entender. Primeiro, nós fomos gerados carnalmente do pó. Nossa geração é adâmica. Nascemos em Adão, pó, e vamos terreno, carnalmente nós vamos para o pó. Mas aquele que nasce, Jesus nasce no coração, ele nasce gerado por Deus. Deus gera o Espírito. Como você pode falar isso, pastor, desse nascimento? Lá no capítulo 3 de João, um senhor, um idoso, foi até Jesus de noite, porque ele tinha vergonha, ele era um homem importante lá, e ele elogiou Jesus. Jesus encerra
o elogio e disse: olha, você precisa nascer de novo. E ele dizia: como que pode eu, velho, voltar o vento na minha mãe e nascer? Não, você precisa nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Você precisa nascer espiritualmente. Aquele que nasce, ele nasce e é que nem o vento, sopra e ninguém sabe para onde vai. Então, quando você nascer, você recebe. Quando você nasce espiritualmente, quando Jesus nasce em você, você nasce para nunca morrer, mas você morre. A primeira coisa, você nasce espiritualmente, mas tem que morrer carnalmente. A segunda coisa, o seu tempo não é contado. Ou seja, você agora, se você tem 20 anos, 30 anos, você tem uma vida até os 70, 76, que é a nossa vida média, mas seu tempo em Deus não é contado. Você passa a ter o tempo de Deus, o tempo da eternidade. Quando você nasce, o seu nome é escrito lá no cartório. Seu nome lá, João, Joaquim. Quando você nasce carnalmente, é lá no cartório. Mas quando você nasce espiritualmente, o seu nome é escrito no livro da vida. Seu nome é escrito, grave isso, vou repetir. O seu nome é escrito lá nos céus, lá no livro da vida. Poderia citar aqui um trecho onde Jesus fala a respeito dessa inscrição, mas não vamos aqui falar do novo nascimento. Quando você nasce em Jesus, você tem um livre-arbítrio carnalmente, mas quando você nasce em Jesus, você não tem vontade. Sua vontade, o seu efeito volitivo, o elemento volitivo, que é o querer, que é a vontade, não pode ter em você: eu quero ir para tal igreja, eu quero fazer isso. Não, você tem que buscar a direção de Deus para a sua alma, para a sua vida espiritual. Você nasce carnalmente para você morar com os mortos, lá no cemitério. Espiritualmente, o Senhor diz que, como falou para o ladrão lá na cruz: hoje mesmo você estarás comigo no paraíso, a sua morada lá na eternidade. Sem Deus, você está condenado. Se você não nascer de novo, se Jesus não nascer de você, você está condenado. Você vai para o lugar dos condenados. Mas se você aceitar Jesus e Jesus nascer na sua alma, você está salvo. Já está salvo. E, concluindo, esse é o sentido do Natal. Esse é o sentido do lugar onde Jesus quer nascer, que é dentro do seu coração, dentro da sua alma, dentro do seu ser, meu amigo. Deixa o Senhor nascer dentro da tua alma. Aceita o Senhor como seu Salvador e deixa Ele escrever o seu nome no livro da vida, um novo nome. Oremos e agradeçamos a Deus. Ó Senhor da glória, oramos para que o Senhor venha abençoar aqueles que nos ouviram, para que o sentido do Natal, do nascimento de Jesus, seja compreendido e aceito nos seus corações, e que a palavra do Senhor ache morada, lugar nestes corações. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a todos. Um Feliz Natal para todos. Comemorem. Tiver aglomeração, não me convide. Um abraço a todos.